Oi, Oi, oi! oi! Meu nome é Hector, Eu sou a Sai. você tá no Amor Camarada e Hoje a gente vai falar sobre ansiedade de desempenho sexual masculino, então uhum, sobre homens. tendo que cumprir aquela expectativa de pau pra toda obra, até no sexo. Então, esse mito ele vem muito aí numa questão de o homem ele sempre tem que ser infalível, né? Sempre tem que estar aí num papel de satisfazer o outro, satisfazer a vontade do outro, quase como um robô de carne, digamos Uhum. assim. Nesse ponto específico, a gente percebe como que essa ansiedade vem aumentando, né? E essa ansiedade pelo desempenho, principalmente. E aí a gente faz uma correlação entre o desempenho e hoje o que a gente vive essa pressão por produtividade. Uhum, que faz com que você tenha que estar sempre aí ligado, sempre pronto, disposto, e fazendo o paralelo com o sexo, que o homem não nega fogo, que o homem sempre tem que. Se a parceira tem uma vontade, o homem ele tem que atender essa expectativa, Na e hora, ele não pode sempre. falhar de forma alguma. Ah, você tem que apresentar o resultado, então tá dentro de você, além de funcionar o corpo, dar prazer pra outra, né? É, hoje em dia é assim. Hoje em dia, e em alguns casos também. Tem alguns Sim. casos que, enfim. Ah, Que triste, vai. e por último, quando não funciona, você se culpa pelo defeito. Você, caramba, eu não atendi a expectativa, e às vezes você nem percebe que existem mil motivos para isso acontecer e que é normal você não conseguir corresponder às expectativas do outro. Eu tenho tido algumas experiências, principalmente da gente, né, atendendo pessoas cada vez mais jovens, o que é muito legal, né? Acho que isso é uma coisa bacana que tem acontecido. E dentro dessa perspectiva de recorte de idade mesmo, quanto mais novo, parece que a ansiedade tá pior. E dentro Uhum. dessa lógica mesmo de produtividade, de tem algo, eu tenho que entregar o resultado, e se você não entrega o resultado, é a pior sensação do mundo. Você não se sente uma pessoa digna de estar vivo e respirando se você não tem um desempenho sexual impecável, e aí a gente pode discutir o que seria impecável na Uhum, cama, com né? certeza. Que aí é uma coisa que com certeza vai causar frustração, porque como a gente comentou antes, em algum momento vai falhar. Qual que é a frase? O segredo para falhar? O segredo para ter algum dia, né? Um dia não subir, um dia chegar rápido demais, passar por esse tipo de coisa, para ter isso basta ter pau. Então, se você tem um amigo ali, você tem que saber que esse amigo, em algum momento, ele pode ser que ele não corresponda a essas expectativas de desempenho que a gente está criando. Então, vai acontecer. A questão é mais quando e não um si. Né? E Uhum. eu falo bastante isso quando trazem assim, ai, mas meus amigos, todos eles falam que nunca aconteceu com eles. E assim, a gente não vai desmerecer, né? Então, obviamente, pode ainda não ter acontecido com um homem ou outro, um rapaz ou outro. Seja mais Isso novo, pode enfim. ainda não ter acontecido, mas é exatamente esse o tom. É ainda não aconteceu. Vai acontecer. Você tem um Uhum. amigo, você tem um pau, você tem um pênis, vai acontecer. Em algum momento da Sim. vida. E não naturalizar isso vai causar uma série de consequências. Você vai tentar recorrer a um medicamento para ereção que na verdade você nem precisaria, Nem tem tanto efeito fisiologicamente, fisiológico. sendo que sua ereção fisiológica funciona e é mais uma questão de ansiedade, Uhum. de estresse, que tá te dificultando de ter aí a ereção, ou mesmo, por exemplo, o controle da ejaculação. E aí, uma das piores partes é quando você toma um medicamento e não funciona, e aí você começa a pensar que, caramba, eu não funciono nem com o medicamento, eu tô muito ferrado, e aí isso vai causando uma frustração ainda maior, que pode virar tanto uma recusa de você parar de buscar relação sexual, ou ainda de descontar em cima da parceira, que pode Uhum. culminar até em algumas questões mais graves aí no ponto da violência. É mais comum, aí depende do tipo da pessoa, né? Uhum, Porque se for uma pessoa, um homem já, que é mais em contato com as suas próprias emoções, que já tem ali, às vezes, uma cabeça um pouco mais aberta, normalmente isso vai para o oposto da agressividade. Às vezes vai uhum, para perda de libido. uhum. Então, é um homem que acaba diminuindo muito a libido porque não quer passar pelas frustrações da experiência É sexual o que mais está comum, na sendo ruim. É o verdade, mais né? comum. Aí a parte de agressividade é outro Uhum, extremo. Mas sim, sim. pode gerar ódio, pode Uhum, gerar outras coisas, essa pressão toda, né? Principalmente voltada para pessoas que estão sozinhas, nesse uhum. caso. Principalmente pessoas que estão
estão no momento solteiras, né? Porque aí tem dificuldade de iniciar um relacionamento, mesmo que você tenha ali suas qualidades, aquilo que te chama atenção, né, para as outras pessoas, você anula isso pela questão de não conseguir performar sexualmente como você imagina que deveria. E isso vai alimentando uma questão de solidão muito grande, em que muitos homens começam a vivenciar isso porque não corresponde a uma expectativa que acha que deveria corresponder. E é importante falar o quanto que isso é algo aprendido e como sendo aprendido também precisa ser desaprendido, né? Importante. E aí acho que entra o papel, né, da terapia no geral, né, para você poder conversar sobre isso e começar a fortalecer conceitos que realmente te ajudam, conceitos pautados na realidade, ou seja, como um corpo funciona, né? E também da gente ir naturalizando algumas coisas, conversando. Então, esse é o papel, vamos dizer assim, de conseguir lidar com isso. Às vezes, sozinho é muito difícil, né? Então, ter Sim. alguém para te ajudar a entender isso, que o sexo ele não é um serviço que você tem que entregar, ele não tem uma obrigação de acontecer de determinada forma. O homem ele não tem que estar ali pronto para tudo o tempo inteiro, porque é justamente essa necessidade de estar pronto o tempo inteiro que quando entra em contato ali com você perceber que não, mas às vezes eu não tô. Isso te gera um conflito e vai gerando cada vez uma mágoa maior, né? Em relação a si mesmo, a sua própria autoestima. Enfim. Com certeza. E em relação a isso também, uma das coisas que pode acontecer é do homem acabar Focando muito, né? focando muito ali no momento no sexo só como penetração, não conseguir explorar outras formas de vivenciar a sexualidade. De pensar que só aquilo é sexo, só a penetração é sexo, só uma penetração longa, duradoura, com muito movimento, quando você acaba ficando limitado, porque nem sempre isso vai corresponder ao que o teu corpo precisa naquele momento. Então, redescobrir ali outras sensações, outras formas de você vivenciar o sexo com a tua parceira, vai ser super importante e, inclusive, vai tornar a relação sexual muito mais significativa. E um outro ponto que é importante também, sobre a questão de atender a demanda, né? De querer ser um prestador de serviço ali e entregar todos os serviços solicitados, é que o sexo não é assim. Sexo é uma construção das partes envolvidas ali, seja 2, 3, 1. Você veio pro 2, 3, 2, 3 e e 1. depois 1. Ué, pode ser Ok, também. hoje tem novos arranjos. Uhum. E ter alguém pra falar sobre isso acaba sendo muito importante. A gente sabe que dentro do mundo que a gente vive, conversar com outros homens sobre vulnerabilidade é difícil. E a gente espera que no futuro isso não seja tão difícil assim. Mas até lá é importante ter alguém de confiança com quem você possa conversar. Por exemplo, seria uma terapia ou um amigo de muita confiança ou algo nesse O sentido. problema do amigo é que, assim, amigos servem para acolher, não para Sim. pedir necessariamente orientação Exatamente. ou o que fazer. Porque normalmente seu amigo também não sabe o que fazer. Mas se você tem um amigo que você pode falar, poxa, cara, passei por uma situação assim, e ele não vai fazer chacota de você, ele vai tentar te botar para cima, vai te ajudar ali, vai te acolher emocionalmente, beleza. Talvez não necessariamente seguir as dicas dos amigos é uma boa ideia. Né? Tem que Para isso, busque não. um profissional. Isso, nesse sentido, sim. E um outro ponto que é importante de desconfiar dessa indústria de desempenho que é colocada, principalmente pela questão dos produtos eróticos. E o mesmo vale também para algumas mulheres que têm uma expectativa bem grande de como o homem tem que se comportar, entrando também na questão do machismo. Então, que esse ponto não parte só dos homens, mas parte das mulheres também. De começar a rever essa questão. Principalmente quando as mulheres pedem que um homem se abra mais emocionalmente, mas quando o homem se abre, elas não conseguem Não acolher. conseguem acolher ele, né? Porque se espera que ele seja forte o tempo inteiro, se espera que você não vá ver uma pessoa ali vulnerável precisando do seu cuidado. Aí entra essa parte das mulheres que ainda querem um pai. Elas ainda querem se sentir cuidadas de uma maneira paternalista dentro da relação e não permite com que o seu parceiro viva a vulnerabilidade de ser um ser humano. Ele precisa ser esse né? Acho que isso vale um vídeo, hein? Isso vale, é muito bom. Mas então, para fechar, é importante que a gente consiga desconstruir essa visão de o homem ser um pau para toda obra. E sobre como isso, além de
proporcionar uma sexualidade mais saudável para os homens, proporciona para todos os envolvidos, seja relações homossexuais, relação heterossexual, homens trans, mulheres. Dentro, inclusive, de relacionamentos homossexuais entre homens, é sempre importante lembrar que mesmo a pessoa que é gay, ela foi criada para ser hétero, né? Então, toda a Ou foi criada dentro do machismo, né? cultural dentro do machismo, esse homem, que é um homem gay, ele ainda tem dentro de si essas marcas da socialização masculina. Então, eles também sofrem muita pressão de desempenho. E aí Às vezes até algumas mais intensas e mais específicas ainda. do que no caso relacionamento hétero, né? É bem Bom, complicado. e é importante que a gente consiga entender que é tudo bem você falar, olha, hoje eu não tô afim. Hoje eu não, sei lá, não tô empolgado, a gente pode fazer de outra forma, ou não quero fazer nada. A gente não tem que estar ali disposto o tempo inteiro, porque o corpo nunca vai suprir essa expectativa, né? É bem raro. Então, assim, a gente conversou um pouquinho sobre esse tema da ansiedade de desempenho sexual masculino hoje, mas é óbvio que tem muito mais a se falar, tem muito mais coisas a se pensar e refletir. Então, por isso que a gente também tem o nosso blog no nosso site, onde dá para você fazer a leitura desses temas e se inteirar um pouco mais e conseguir pegar mais referências, se esse assunto te interessa, né? A gente pede então para você curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ajuda a gente, por favor, e até o próximo vídeo.